Pai, abençoa os teus filhos. Talvez essa pessoa chegou aqui porque ela não suporta mais. Ela não aguenta mais sofrer. Talvez aqui seja a última porta. E só o Senhor pode fazer por ela. Nós temos visto os teus milagres, Senhor. Nós cremos e sabemos do que o Senhor é capaz de fazer. Então toca, Senhor, nesta família que foi colocada no teu altar. Está aqui os nomes. Nós entregamos a Ti. Aqui no altar esses nomes. Para a Tua honra, para a Tua glória. Pai, ao mesmo tempo eu peço que o Senhor abençoe essas mãos que estão levantadas. Abençoa, e aonde essas mãos tocarem, o mal não vai resistir. Essas mãos, a partir de agora, são as mãos de Deus. E o corpo será a família, a casa desta pessoa. Coloque as mãos de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Isso. O alto da sua cabeça. Você representa a sua família, a sua casa. As mãos de Deus agora estão sobre a sua cabeça. Sua família já está sendo abençoada agora já. Porque o poder de Deus está aqui e já estava antes de você chegar. O poder de Deus estava aqui antes de você chegar, e quando você sair, você vai levar muito poder na sua vida com você. Repita comigo com fé, diga: em o nome de Jesus, todo mal que estiver na minha família, sai agora. Todas as doenças, pragas, maldições, saiam agora. Brigas, discussões, imoralidade, sai agora da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus, toda pobreza, dívidas, miséria, sai agora. Inveja, feitiçaria, macumbaria, olho grande, sai agora da minha casa, do meu lar, em o nome de Jesus. Sai agora dos meus filhos, do meu casamento, em o nome de Jesus, de Jesus. Joga a mão para cima e diga: sai, e sai, e saia. Em nome de Jesus. Respira fundo. Diga glória ao Pai. Respira fundo. Deus está curando pessoas aqui de ansiedade. Deus está curando você que está tendo crise de ansiedade. Deus está me mostrando aqui agora na oração, no altar. Em nome de Jesus, toma posse para você. Em nome de Jesus, respira fundo, diga glória ao Filho. Respira fundo mais uma vez e diga glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Se você crê, se expressa bem forte, porque a sua família está no altar, para a honra e glória do Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Sua família está onde? No altar. Diga aleluia.
Abra sua Bíblia, podem sentar, filhos amados do Pai. Papai te ama, filhos. Filhos amados do Pai. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Certa vez um homem bem rico, ele tinha muitas empresas e ele estava organizando uma festa para se aposentar. E ali, na festa, algumas pessoas rodearam ele e perguntaram: se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Ele disse: se eu pudesse voltar no tempo, primeiro eu quero dizer para vocês, aqui da festa, que eu perdi a minha família. Perdi meu casamento, meus filhos se dividiram, cada um foi para um lado. E hoje eu vivo uma vida muito solitária, sozinho. E se eu pudesse voltar no tempo, eu teria construído menos empresas, construído mais altares dentro da minha casa. Aquelas pessoas ficaram olhando para ele. Tem muitas pessoas que quando acordarem, vai ser tarde demais. Muitas pessoas ocupadas em construir a sua fama, construir o seu império, construir a sua conta bancária, construir mais empresas. Mas quando elas acordarem, elas vão perceber que isso não é o principal, não é o mais importante da sua vida. O mais importante é você construir altares dentro da sua casa. Você construir um altar a Deus dentro do seu lar. É você investir a sua família no altar. Investir na oração, na tua casa e na tua família. Isso vai fazer a diferença. Quando você chegar no fim dos seus dias, você vai ver como o fruto será muito melhor. Amém, pessoal? Muitas pessoas estão perdendo tempo, correndo atrás disso e daquilo, e esquecem do mais importante: adorar a Deus. Esquecem do mais importante, que o Espírito Santo é a pessoa mais importante da nossa família, do nosso lar. O Espírito Santo
se ele não estiver dentro do seu lar, da sua casa, em vão vai ser você viver. Será tudo em vão. Ele precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Amém, pessoal? E isso vai fazer diferença. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 8, nós vamos aprender o que foi que Noé fez. Foi que Noé fez logo quando ele desceu da arca. Você conhece a história do dilúvio? Sim ou não? O dilúvio foi muita chuvarada, muita água, tanto do céu como da terra. E as pessoas não creram na pregação de Noé. O pecado já tinha contaminado a humanidade. E Deus estava triste com o homem por causa do pecado. E Deus disse: eu preciso destruir. O homem está muito perverso. E Deus levantou Noé para construir uma arca. E Noé pregava, dizendo: virá o dilúvio. O dilúvio vai destruir o mundo. Mas as pessoas não creram. As pessoas estavam preocupadas com as festas. As pessoas estavam preocupadas com o seu casamento. As pessoas estavam preocupadas com os problemas da vida e se esqueceram do mais importante, a vida delas com Deus. E o que aconteceu? As águas começaram a cair do céu. Veio águas do céu e veio águas da terra. A arca subiu e as pessoas morreram. Só salvou Noé e a sua família. Diga glória a Deus. Levanta a mão direita e diga assim: Deus tinha um plano para salvar a humanidade. Para isso, ele usou Noé e a sua família. Diga glória a Deus. Agora continue repetindo, diga assim comigo: assim como Deus levantou Noé, ele também me escolheu, e a minha família também, para salvar muitas pessoas na terra. Posso ouvir um glória a Deus? Você crê nessa palavra? Diga glória a Deus. Deus, ele escolheu Noé. Nós somos descendentes de Noé. Todos nós somos descendentes de Noé. Quando Noé pousa com a arca no chão, terra firme, quando as águas já tinham baixado, qual foi a primeira coisa que ele fez? Versículo 20. Vamos aprender com Noé. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu ofertas sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade ou juventude. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Diga glória a Deus. Então, o que Noé fez? Ele fez um altar. Fez um altar e naquele altar ele ofereceu uma oferta para Deus. Naquele altar. Assim, quando ele estava lá, apareceu um arco-íris. O primeiro arco-íris nasceu quando Noé apresentou um altar para Deus. O arco-íris representava uma aliança que Deus prometeria não matar mais o homem com água. Então, todas as vezes que você vê
do arco-íris, Noé. O homem vai lembrar dessa aliança que eu fiz. Essa aliança não foi do homem para com Deus, foi de Deus para com o homem. Então, altar é um lugar de compromisso. Quando nós colocamos a nossa família no altar, nós estamos criando a nossa família em compromisso com Deus. Glória a Deus, pessoal. Então, precisamos colocar a nossa família no altar. No versículo 22 diz assim, ó: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeiro e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E ali Deus, Ele fez ali uma aliança com Noé. Isso mostra que tudo se inicia no altar. O princípio da nossa casa, da nossa família é no altar. A sua família começou no altar. Por que que quando uma mulher casa com um homem, eles precisam casar aonde, igreja? No altar. Porque é no altar que se inicia tudo. O altar é um lugar de princípio, é um lugar de Gênesis, é o lugar do início. A nossa família se inicia no altar. Satanás, ele desvirtua as pessoas de tal forma que elas criam, que ele implanta na mente das pessoas: não precisa casar, fica junto, sem compromisso. E aí você pode ter relação íntima. Tenha relações íntimas com essa pessoa sem compromisso nenhum, não tem problema nenhum. Porém, nós sabemos que isso é bíblico, é um pecado gravíssimo. A Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus aqueles que praticam a lascívia, que é a relação íntima fora do casamento. Então, o casamento, a família, começou no altar. Satanás, ele quer tirar a tua família do altar. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus está restaurando o altar dentro da tua casa, dentro da tua família nessa noite. Aleluia. Deus está restaurando o altar na tua casa, você crê? Então, é no altar que começa, é no altar que se inicia. Eu devo colocar minha família no altar, porque é no altar que a nossa família precisa começar, aonde tem proteção. O altar é um lugar de proteção. Abra a Bíblia no livro dos Salmos. Ixi, olha que bênção, ele mesmo ensina. Glória. Salmos 91. Encontraram? Glória a Deus. Vamos lá? Versículo 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Dá um glória a Deus aí. Então, quando nós colocamos a nossa família no altar, consagramos ela no altar, nós estamos colocando no esconderijo do Altíssimo. A nossa família está recebendo proteção. Altar é um lugar de proteção. Por isso que nós precisamos trazer nossa família para o altar.
precisamos voltar ao princípio, voltar a Gênesis, voltar ao começo. Eu crio os meus filhos, eu educo os meus filhos para que eles sejam melhores do que eu. Quem aqui cria seus filhos para eles serem melhores do que você? Para eles serem uma cópia melhor do que você? Alguém aqui faz isso? Faz? Exatamente. Nós criamos os nossos filhos para que eles possam ser melhores do que nós. E eu quero dizer para você que o diabo não venceu essa batalha, porque Deus está levantando os teus filhos e eles serão melhores do que você no nome de Jesus. Então, nós criamos os nossos filhos para ser melhores do que nós. E assim a nossa descendência possa perpetuar no altar. Trazemos a nossa casa, a nossa família para o altar, porque é no altar que tem que começar. Se você observar, famílias que estão no altar estão debaixo de proteção. Nós queremos os nossos filhos protegidos. Quem coloca a sua família no altar não tem espaço para deixá-la no inferno. Por quê? Porque a sua família está protegida. Diga glória a Deus. Então, é momento de colocar todos os entes queridos no altar. Observe no livro de 1 Reis, capítulo 18, o que diz. Olha o que é que diz. Primeiro Reis, capítulo 18. Encontraram aí? Versículo 30. Se você não encontrou, não tem problema. Eu vou ler aqui, você acompanha. Diz assim, ó. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Olhe para cá. Preste atenção. O profeta Elias, o que ele fez? Ele restaurou o altar que estava em ruínas. Quantas famílias estão em ruínas agora? Quantas famílias estão precisando dessa restauração? Quantas famílias estão passando por tantas atrocidades, problemas? Famílias que estão praticamente destruídas. E estão precisando de restauração. Mas a Bíblia diz que é o profético que restaura. A Bíblia diz que o profético restaura uma família que está em ruínas. Então levanta a mão direita para você receber. Não importa se a sua família está em ruínas, eu profetizo. Deus está restaurando a tua casa no nome de Jesus. Deus está restaurando a tua família, igreja. As ruínas são restauradas pelo profético. É pela palavra profética mesmo. A Bíblia diz: creia nos profetas e prosperareis. Então, a família está sendo restaurada. Famílias que restauram o altar são famílias que vivem o milagre. Você quer viver um milagre na sua residência? Você quer ver aquele parente
lá, recebendo um milagre na vida dele. Então restaura o altar dentro do teu lar, da tua casa. Tua casa é a gênesis de Deus, é o princípio de Deus. Porque tudo volta para o altar, porque tudo é do altar, e tudo volta para Ele. Até mesmo a nossa casa, a nossa família. Nós sabemos que Deus, Ele ama o altar. Por que que Deus ama o altar? Porque o altar é um lugar de aliança, é um lugar de compromisso, é um lugar de fidelidade, é um lugar de responsabilidade. Se nós lembrarmos da promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão, lá em Gênesis, coloca lá por favor, Gênesis, nós vamos lembrar, qual foi a promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão? Você não lembra? É tão importante nós levantarmos um altar por causa dos nossos filhos. Noé levantou aquele altar e aquele altar serviu para abençoar gerações. Serviu para abençoar os seus filhos, os seus netos, e toda a sua descendência. Aquele altar foi um altar de milagres, muito tempo depois na vida dos seus filhos. Então levantamos o altar para que as nossas futuras gerações venham viver milagres na vida deles. Os seus filhos, levanta a mão direita, você recebe essa palavra profética, os seus filhos vão viver aquilo que você não viveu. Eles vão receber milagres que você não recebeu. Eles serão abençoados assim como você ainda não foi abençoado, mas os teus filhos serão muito mais abençoados do que você, no nome de Jesus. Nós vivemos para eles, porque eles vão perpetuar a terra, ficarão nos nossos lugares. Então, o altar é um lugar de princípio, de valores. Eu estava, essa semana, pensando como as pessoas estão a cada dia mais perdendo os princípios, os valores. Quantas pessoas estão mais se afastando da Bíblia, dos princípios da Bíblia. Como a sociedade está cada dia mais valorizando o profano e desvalorizando o santo. Eu estava meditando essa semana que nós não podemos permitir isso entrar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque nós somos sacerdotes dos nossos lares. Levanta a mão direita. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa dentro do seu lar, dentro da sua casa. Você não pode permitir que Satanás venha entrar e tirar os valores, os princípios, a honra que Deus estabeleceu dentro da tua casa. Você não pode permitir que ele venha bagunçar a sua vida. E como que desbagunça o que está bagunçado? Ou seja, como restaura, como conserta? Voltando ao princípio. Lembre-se que todas as vezes que uma pessoa cai, o que é que a Bíblia diz? Volta ao princípio. Volta ao primeiro amor. Volta aonde caíste. E a gente tem que retornar para saber onde a gente caiu. Foi o que o filho pródigo fez. Ele voltou para a casa do pai. Porque ele não caiu lá no mundo, ele caiu dentro da casa do pai. Foi na casa do pai que ele errou. A gente tem que voltar. Voltar ao princípio.
Então, o altar, levanta a mão direita e diga assim comigo: o altar que eu levanto hoje vai servir para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus tataranetos amanhã. Glória a Deus. Então o que você faz hoje, a oração que você faz hoje, a entrega que você faz hoje no altar, vai servir para os seus filhos amanhã. Então, os princípios, os valores precisam ser estabelecidos no nosso lar. Valorizar as coisas simples. Valorizar a esposa, o marido, os filhos. Sair, dar uma volta, conversar. Dentro de uma aliança existem deveres. Quando se faz uma aliança, você está abdicando de algumas coisas para fazer a outra pessoa feliz. Você precisa renunciar a coisas que você gosta, às vezes, para fazer a vontade do outro. Isso é uma aliança. Então, quando eu faço uma aliança, existem coisas que Deus vai dizer: você vai ter que largar, meu filho. Porque você está fazendo aliança comigo. Eu entreguei meu filho para morrer por você. Eu fiz o que ninguém seria capaz de fazer por você. Então eu quero que você deixe certas coisas por mim. É uma aliança que você está fazendo com Cristo. Cristo, ele revoga o direito dele. Por exemplo, num casamento, o marido deve atenção à sua esposa. Deve. Não é um favor. Vou fazer um favor para minha mulher, vou ficar aqui escutando ela. Não. Negativo, é um dever. Um dever de marido é dar atenção para sua esposa. Dê atenção para ela. Se você não dá atenção para ela, não dá carinho para ela, você não conversa com ela, não fala com ela, você vive dentro de casa com uma irmã, você casou para ter uma irmã dentro de casa? Não, você casou para namorar com sua esposa dentro de casa. Namore com ela. E a mulher tem deveres? Tem ou não tem, igreja? Tem. Quais são os deveres da mulher? A Bíblia diz: a mulher pague o marido que lhe deve, porque o corpo da mulher é do homem. Então a gente observa que isso é princípio, isso é valor, que Satanás está tirando do nosso lar, da nossa casa. O corpo da mulher é do homem, é dele. A mulher não tem mais direito no seu corpo. Quando ela casa, ela dá para o homem o corpo dela. É bíblico, a Bíblia diz. E o corpo do homem é da mulher. A Bíblia diz: não, a mulher não roube o que é de direito do homem. Não pode. Então, são princípios e valores que Satanás está arrancando. E ele não arranca de uma vez. Ele vai arrancando. Quem aqui já comeu mingau quente? Papa quente? Hã? Como é que come? Hã? É de uma vez? Você pega assim, taca na boca, como é que você faz? Vai esfriando. Você vai comendo pelas beiradas. Ó, para não se queimar, que você não é bobo. Vai, taca de uma vez na boca, você vai ver um monte de bolha que aparece no outro dia. No outro dia você está com a boca cheia de bolhas. É assim que o diabo faz. Ele não entra na casa de uma vez, ele vai comendo pelas beiradas. Aí ele vai entrando no teu casamento, ele vai esfriando, ó. Vai esfriando, comendo pelas beiradas.
vai esfriando o amor, vai esfriando a paixão e vai esfriando a comunicação, tanto no casamento como nos filhos. Por isso, levanta a mão direita e diga assim comigo, por isso eu preciso colocar minha família no altar. Diga glória a Deus. Por quê? Porque o altar é um lugar de proteção. É o lugar da bênção. Você não pode deixar de orar pela sua vida sentimental, pelo seu casamento. Não pode parar de orar pelos seus filhos. Gente, eu fico tão triste quando a pessoa chega para mim e diz assim, eu desisto do meu filho. Gente, fala a verdade para o apóstolo. Uma mãe que ama de verdade seu filho, desiste dele? Hã? Você que é mãe, responda, sim ou não? Jamais. Você não pode desistir do seu filho, da sua filha. Mas está tão difícil, meu irmão. Enquanto tu estiver orando, tem proteção. Mas para de orar para você ver o que é que acontece. Você vai ver a desgraceira. Tem um exemplo de um irmão que ele conversa comigo. E ele diz para mim, a maior besteira que eu fiz, foi me afastar da igreja. Acabei com meu casamento, um irmão. Eu oro muito por ele. Acabei com meu casamento, acabei com a vida dos meus filhos. Minha família foi só uma desgraceira. O diabo entrou. Hoje estamos vícios, não quer sair. Mas eu falei, não foi falta de aviso. Quem tira a família do altar, perde a sua família. Perde. Você não pode tirar a sua família do altar. O altar é o lugar da misericórdia. O altar é o lugar da bênção. O altar é o lugar da proteção. O altar é o lugar da aliança que você fez com ele. Olha o que aqueles meninos estão fazendo ali dentro. Que você está semeando na vida dessas crianças. Talvez você nem chegará a ver. Mas essas crianças vão crescer conhecendo a palavra de Deus. Terão a oportunidade que você nunca teve. Quando falarem a respeito de Deus nas escolas, na faculdade, elas vão se manifestar. Quando disserem que Deus não existe, elas vão defender a sua fé. Estou arrepiado, gente. O Espírito Santo está aqui. Está forte, está fumegando aqui, ó, minha cabeça. Elas vão defender a nossa fé. Agora se atreva a tirar a sua família do altar. Se atreva a tirá-los da presença. Nós temos que lutar pelos princípios, pelos valores, nem que isso custe a nossa vida. Muitos apóstolos morreram entregues aos leões. Muitos apóstolos morreram crucificados de cabeça para baixo. Teve um apóstolo, para vocês terem ideia,
que a unção de Deus estava tão forte na vida dele, na roupa, na pregação. A Bíblia diz que ele era o apóstolo do amor. Conhecido como apóstolo do amor, apóstolo João. Ele estava pregando, as pessoas estavam com ódio dele. Ele saiu, caçaram e encontraram ele. Deus disse, através de Jesus, seu filho, disse, deixa ele. Ele não vai morrer como os demais, ele vai morrer bem velhinho. Jesus prometeu isso ao apóstolo João. Pegaram ele, vamos matar ele agora. Pegaram o apóstolo João, vamos matá-lo. Encheram um caldeirão de água fervente. Você está falando o nome de Jesus, nesse Deus que você prega aí? Vamos ver se ele tem poder mesmo. Vamos jogar você aqui, nesse caldeirão. Você vai morrer. Pegaram, amarraram o apóstolo e foram caminhando com ele, levando ele até o caldeirão. E o caldeirão borbulhando, gente, com fogo embaixo, queimando tudo. Levaram ele até a plataforma de madeira. Quando chegaram lá, empurraram ele, ele caiu. Sabe o que ele fez lá dentro? Um nado sincronizado. Botou a cabeça para fora. O meu Jesus está vivo. E nenhuma gota daquela água conseguiu consumir a pele do apóstolo João, porque o Espírito Santo protegeu a vida dele. E ainda que não tivesse protegido, você acha que ele ia negar a Jesus? Não. O que aconteceu com ele? Ele recebeu o livramento de morte, saiu intacto, sem nenhuma queimadura no seu corpo. Diga aleluia. Isso é milagre, é ou não é, pessoal? Saiu do caldeirão e foi para uma ilha. Morreu bem velhinho, assim como Jesus tinha prometido para ele. Ninguém conseguiu capturá-lo. Ninguém. João era o apóstolo que mais pregava sobre o amor. Ele foi o apóstolo que Jesus mais era apegado. Apesar de Jesus ter escolhido Pedro, mas era João que estava no colo de Jesus. João ficava no colo e Jesus fazendo um cafuné nele. Fico imaginando a alegria do apóstolo João quando chegou na eternidade, o abraço que ele deu, hein? O abraço que ele deu em Jesus. Com quem diga assim, estava com saudade. Eu sei que muitos chegam cansados, vão para o culto, depois do trabalho. Mas quando você estiver na eternidade, você vai ver que valeu a pena. Você vai olhar para os seus filhos servindo a Jesus e vai dizer, valeu a pena. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Meu avô orava por mim. E hoje ele está na eternidade. Meu avô não viu eu aceitar Jesus. Meu avô não viu. Ele morreu antes de eu aceitar Jesus. Mas na eternidade, ele está vendo que valeu a pena insistir, me levar na igreja, convidar, chamar, orar. Porque quem ama é ajudar. Quem ama não desiste. Quem ama investe. Quem ama quer o melhor.
Glória a Deus, pessoal. Vou ficar de pé. Levanta a mão direita. Se você levantar um altar na sua casa, se você consagrar sua família no altar, assim diz o Senhor: eu serei o teu escudo, eu serei a tua fortaleza, eu serei o teu socorro bem presente no dia da angústia. Oh, aleluia! Receba essa palavra na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você recebe, se expressa bem forte, porque é para Ele, é para Ele. O nosso lugar é aqui. É aqui. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Escreve aqui embaixo os nomes dos seus familiares. Eu estou em campanha de oração pela tua casa. Aqui embaixo, a chave Pix para você ajudar essa obra, fazer a sua doação, é o 119-9307-3370. Repetindo, DDD 11-99307-3370. É também um WhatsApp de atendimento pastoral que eu faço, tá? Que Deus abençoe, filho amado do Pai. Que Deus te abençoe. Beijo bem forte no seu coração. E eu volto a qualquer momento em nome de Jesus. Posso orar pela sua vida financeira? Posso, em nome de Jesus? Posso?